Pronto, agora vamos para a segunda parte do vídeo de hoje, da aula de hoje, que é a gente fazer os exercícios. Eu vou fazer esses dois exercícios, são exercícios que aparentemente são difíceis. Olhando numericamente, eles são bem difíceis, conceitualmente não são. Então eu vou explicar o que eu espero ao final desse exercício. Primeiro, que você não se desespere. Segundo, essa é a primeira vez que eu estou apresentando um exercício de cálculo na química para vocês. E vocês vão ver que ao longo do ano eu vou fazer isso muitas vezes. A química tem muitas vezes que nós utilizamos cálculos. E a minha ideia é que você não tenha que sair fazendo muitos cálculos, que você pense em cima dos cálculos, em cima desses números. E isso vai ser muito bacana para todos vocês, para todas vocês. Por quê? Porque o que eu posso ser útil para você que não vai fazer química, que não vai usar química num possível vestibular? Desenvolver esse pensamento matemático, esse olhar matemático, para em algumas situações do dia a dia você bater o olho e falar assim: entendi, eu prefiro que seja aqui essa situação, essa quantidade de ações, essa parte do quarto eu coloque esse móvel, enfim, nós temos situações numéricas no dia a dia infinitas, onde a gente, conhecendo os números, a gente tem mais facilidade de resolver. E eu vou usar essa situação numérica na química, que pode ser extrapolada para outras situações, tá? Então, caso não seja o seu caso de ter intenção de continuar na química no futuro próximo, em universidade, esse pensamento matemático certamente vai ser útil em muitas situações no dia a dia, tá? Bom, vamos lá. E o interessante é que todas as vezes que você não se sentir confortável em pensar dessa forma como eu vou te apresentar, você pode lançar mão de um instrumento matemático lá, um cálculo, uma calculadora, que hoje nós carregamos calculadoras o tempo todo no celular, no iPad, no computador. Então, mas além disso, eu quero desenvolver esse raciocínio lógico em vocês, tá bom? Bom, esse primeiro exercício ele caiu na Universidade Federal de Pernambuco. Ele fala o seguinte: o cobre ele é apresentado na natureza, consiste em dois isótopos com massas 62,96 U, unidade de massa atômica, e 64,96 U. E abundância isotópica, já eu falo o que é isso, de 70,5% e 29,5%, respectivamente. A massa atômica do cobre e aí tem as 5 alternativas. Sinceramente, com esse monte de número, olha as alternativas: 63,96, 63,00, 63,80 U, meu Deus do céu, são muitos números. E aí vai o meu convite para você olhar para esses números com tranquilidade. Você vai ver que é possível, sem a necessidade de sair fazendo cálculos que são muito simples, que a gente faz desde o 6º ano com uma certa tranquilidade. Cálculos de multiplicação com números decimais, não tem nenhum segredo, mas que não são tão agradáveis de serem feitos e que muitas vezes tomam tempo da gente, seja no momento de uma prova no colégio, seja no momento de um vestibular, enfim. Então, se eu tenho na mão uma calculadora e posso usar, ok, mas se eu posso também olhar para essa situação e analisar, tanto melhor. Então, vamos entender primeiro o que está sendo pedido, né? O cobre, que é um elemento químico, existem dois isótopos, daí que ele fala abundância isotópica é relativa a isótopos, né? Existem dois isótopos na natureza.
É o 63 e o 65, que são essas massas, 62,96 e 64,96. E a abundância isotópica significa o quanto tem na natureza. Como ele usa a palavra respectivamente, significa então que tem 70,5% deste isótopo e 29,5% deste isótopo. E aí ele fala, a massa atômica do cobre é a massa atômica que eu olho lá na tabela periódica. Qual é a massa atômica, se eu for pegar a tabela periódica, qual é a massa atômica que eu vou encontrar? Né? Da mesma forma como eu faço a média ponderada da nota, eu faço também a massa atômica do cobre. Né? O cobre tem 70,5% deste e 29,5% desse. Ok, vamos fazer 70,5% desse, do 62,96, mais 29,5% do 64,96. Né? Tudo isso dividido por 100, que é a soma das duas porcentagens. Né? E aí vem a questão matemática. Se a gente usar a calculadora aqui, acaba o exercício. Acabou o exercício porque você usa a calculadora, aperta os botões e sai a resposta. Mas eu gostaria de ir além e desenvolver esse olhar matemático, que é muito bacana. Eu acho bacana você levar consigo, depois da formação no ensino médio, você levar consigo essa habilidade de olhar para o número e entender o tamanho dele, o que ele está representando, os significados dele. Né? Olha que interessante. Essa média, pensando lá naquela brincadeira que eu fiz das notas, né? Se eu tirei 7 numa modalidade avaliativa que vale 10, que tem peso 10%, 7,5 em outra que tem peso 10% e 9,5 numa que tem peso 80%, é provável, se eu pusesse alternativas aqui, qual vai ser a minha média? E eu colocasse média, minha média vai ser 7, você ia dizer, lógico que não, né? Se a média vai ser 7,5, lógico que não, né? A média vai ser 10, lógico que não, né? Você está fazendo exatamente o que eu estou propondo aqui. A única diferença é que aqui é a massa atômica do cobre. Né? Olha para isso aqui. E os números são decimais, né? E nesse meu exemplo, os números não são decimais. Mas olha com tranquilidade, 62,96 desse isótopo, ele tem 70,5% de abundância. Tem muito mais desse do que o 64,96. Eu fiz uma reta aqui, o 62,96 e o 64,96. Abaixo eu coloquei os valores aproximados. Esse aqui é aproximadamente 63. Né? 62,96 é aproximadamente 63. E esse aqui é aproximadamente 65. A metade é 64. Agora vamos analisar. Se tem 70% desse cobre aqui, você concorda que está para cá? O número está em alguma região aqui, próximo, bem próximo, 70%, está bem próximo do 63, né? Muito mais próximo do 63 do que do 64, e não precisa nem dizer do que do 65, né? Então eu preciso procurar um número que esteja mais próximo do 63 do que em relação ao 64 e 65. Você acha que a média, essa média aqui, vai ser 63,96? Bem no meio? Não. Isso seria uma média aritmética. Então não pode ser a alternativa A. Você acha que é possível a média ser 63? Que é praticamente esse número? Não. Teria que ter uma abundância isotópica, uma porcentagem desse elemento de quase 100%. Não. Se você acha que é possível, eu vou pular, tá? Você acha que é possível ser a alternativa D, 62,55 para baixo desse aqui, ó? Não, abaixo, né? Você tirou 7 numa prova, tirou 9 numa outra prova e sua média foi 5? Não. Você tirou 7 numa prova,
você tirou 9 na outra e sua média foi 10? Não, a média ela vai estar no meio, média, no meio, né? A média vai estar aqui no meio, ela não pode ser 62,55 para baixo do menor número, então não pode ser a alternativa D. Lembra que eu falei? 70,5 está mais próximo do 63 do que do 64 do que o 65. Qual dos dois está mais próximo? A alternativa E. Olha só, a alternativa E é a resposta. Percebe? Eu não fiz nenhum cálculo, nem mental. Eu só analisei o que os números estavam querendo me dizer, o que as porcentagens estavam querendo me dizer. Isso é bastante proveitoso, volto a dizer. É bastante proveitoso para quem mexe com números. Quem mexe com números, quem mexe no mercado financeiro, nem se fala, né? Grande parte de vocês que está me assistindo agora verbaliza que gostaria de trabalhar no mercado financeiro. Você ter facilidade com porcentagem, com números, é bacana, porque você tem raciocínio rápido para tomar decisões em relação a isso. Então, vale a pena. Além disso, para os alunos que pretendem seguir uma carreira acadêmica, prestar grandes vestibulares, etc., esse tipo de pensamento vale muito a pena. Por quê? Isso é um vestibular, é uma universidade federal muito respeitada, a Universidade Federal de Pernambuco, e quando você vai prestar um vestibular, você tem aqui, nessa situação, você teria duas possibilidades. Você não pode usar a calculadora. Então, você poderia sair fazendo operações matemáticas com números decimais, com números fracionários, para chegar no resultado 63,55. E para isso, você passaria por duas situações. Pelo tempo que você ia gastar fazendo esses cálculos para chegar a essa conclusão e pelas possibilidades de erro. Então, por isso que é a primeira vez que eu estou tratando desse assunto com vocês. E eu vou falar isso muitas vezes, e isso também o professor de Química do segundo ano vai tratar, do terceiro ano também vai tratar. Você vai ver que isso é muito frequente, né, nas matérias de Ciências da Natureza, quando a gente trata em assuntos mais relativos a exatas, que é importante você usar esse tipo de artifício para você ganhar tempo quando se trata em vestibular e também diminuir a incidência de erros, tá? É grande a incidência de erros quando você opta em fazer via cálculos matemáticos, operações matemáticas, ok? Bom, esse foi o primeiro. Agora vamos para um segundo que também não foge a essa lógica dos cálculos matemáticos. Esse caiu na CES Gran Rio, no Rio de Janeiro, e ele trata do seguinte: um elemento X tem massa atômica 63,5 e apresenta os isótopos X 63 e X 65. São dois isótopos. Ele fala quais são as massas, mas ele não fala qual é o elemento, ele fala X, é um elemento qualquer. No final eu vou até falar qual é o elemento. A abundância do isótopo 63 no elemento X e aí ele dá. Então, olha que interessante, o exercício anterior, ele deu a abundância, né? A abundância é a porcentagem que existe na natureza de cada um dos elementos químicos, de cada um dos isótopos desse elemento químico, né? E ele deu a massa de cada um deles e pediu para fazer o cálculo da massa atômica média desse elemento químico. Esse aqui, ele deu a média, ele já deu a massa atômica média do X é 63,5, ele já disse, mas ele não disse qual é a abundância. Ele disse que existem dois isótopos. Um deles, a massa é 63, outra é 65, mas ele não diz qual é a abundância. Então, quando a gente na matemática não sabe, nós atribuímos a uma letra, a uma incógnita. Normalmente, a que vem à mente é a letra X, mas como o exercício já usou a letra X para se referir ao elemento químico, eu usei a letra A e a letra B.
Tá? Já é suficiente, olhando para as alternativas, ó, 25%, 63%, 65%, 75% e 80%, já seria suficiente usando esses instrumentos que eu usei aqui, já seria suficiente a gente fazer os cálculos. Mas eu vou tentar fazer esses cálculos aqui, depois eu vou apresentar uma forma mental para a gente resolver. Ó, o que eu tenho que fazer? Só para situar vocês já aprenderam isso ano passado em matemática, nós temos aqui duas incógnitas, a incógnita A e a incógnita B. Se nós temos duas incógnitas na matemática, a gente consegue resolver com uma equação? Não. Então nós precisamos de duas equações. Muito bem. Uma das equações, muito simples, vocês perceberam, eu ressaltei desde o começo que a soma das abundâncias, a soma da ocorrência na natureza de cada elemento é 100%. Então, 70,5 mais 29,5 dá 100%, não é? Então, a soma da letra A mais a letra B, A mais B, dá 100%. Já temos uma equação. Só que uma equação com duas incógnitas a gente não consegue resolver. Só que a gente tem uma outra equação que é a forma como a gente calcula essa média. O que a gente calcula? A gente sabe que uma das massas é 63, a outra é 65. Opa, 63 vezes a porcentagem A. A é uma porcentagem, 30%, 20%, é uma dessas porcentagens, né? E 65 vezes a porcentagem B, tudo isso dividido por 100 é igual à minha massa que ele disse, a massa atômica média do cobre, que é 63,5. Tá? Como é uma equação matemática, você pode até não colocar a unidade, se não quiser. É agradável resolver duas equações de duas incógnitas? Eu até gosto, para ser sincero. E essa é uma equação relativamente fácil de resolver. Olhando assim, assusta um pouco, mas ela não é difícil de resolver. Mas, então, eu vou agora multiplicar, resolver bonitinho, e no final eu vou mostrar como a gente não precisa desse instrumento. Ó, eu posso dizer se A mais B é igual a 100, eu posso dizer então que A é igual a 100 menos B? Tranquilo, né? Eu subtraí B aqui e subtraí B aqui. O que a gente popularmente diz, eu passei o B para lá, né? Ótimo. Agora, se o A é a mesma coisa que 100 menos B, eu vou atribuir a essa letra A o 100 menos B. Ótimo, então vamos lá. Ó, 63. E aí, ao invés de eu escrever A não é igual a 100 menos B? Então, ao invés de escrever A, eu vou escrever 100 menos B. Olha. Mas, olha só o que aconteceu. Eu fiquei só com a incógnita B. O 100, ele está aqui dividindo. Eu vou multiplicar os dois lados dessa igualdade por 100, o que popularmente a gente diz que a gente passou o 100, está dividindo, passando, multiplicando, né? Então eu vou passar para lá, fica 6.350. Multiplicando aqui, ó, 63 vezes 100 dá 6.300. 63 vezes menos B dá menos 63B, mais 65B, igual a 6.350. Opa, olha que delícia! Aí, vocês vão ficar voltando esse vídeo de tão gostoso que foi resolver essa equação, né? Menos 63B mais 65B dá 2B, né? O 6.350 menos 6.300 dá 50. Portanto, o B, se 2B vale 50, o B vale 25.
E se o B vale 25%, eu sei, olha só, se o B vale 25%, quanto vale o A? A é igual a 100 menos B, o A vale 75%. O que eu estava calculando mesmo? Às vezes a gente fica preso na matemática e acaba esquecendo. Então vamos voltar. O que ele estava falando mesmo? A abundância do isótopo 63 do elemento X. Opa, peraí. A abundância do isótopo 63. Eu estava calculando o A. O quanto eu tenho, qual é a porcentagem do isótopo 63 da natureza. Eu estava calculando esse aqui, 75. Então, eu sei que a resposta é D. Ótimo. Alternativa D. Gente, eu não precisaria fazer todos esses cálculos matemáticos. Então, isso é muito importante para os exercícios que vocês vão acessar para poder verificar e exercitar esse assunto. Olha só, reparem que eu tenho 63 e 65, né? 63 e 65 é a mesma lógica do anterior. 63 e 65. O que eu tenho no meio? Eu tenho 64. 63,5, 64,5. Eu estou dividindo de meio em meio. Então eu tenho 4 meios, né? Um meio, um meio, um meio, um meio. 4 meios. Né? O que é 75%? O que é 25%? É a mesma coisa que 3 quartos e 1 quarto. É a mesma coisa. Né? Então, se eu tenho... Vamos voltar para aquele exemplo da nota. 10% da minha nota vale... aliás, eu tirei 7, 7,5 e 9,5. 10%, 10% e 80%. É óbvio que eu vou ficar com a nota muito mais próxima daquela que tem um peso maior, aquela que tem 80%. Portanto, a minha média vai ser 9,5, mais próxima de 9,5. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho um isótopo que é 63 e um isótopo que é 65. Desses dois isótopos, o que acontece? A média está ficando 63,5. Olha só, ela está ficando 63,5. Né? Está puxando aqui, ó, 1 quarto e aqui 3 quartos. O que significa isso? Significa que tem muito mais de 63 do que o 65. Né? Quanto mais? Se eu estou puxando aqui, ó, se é exatamente 63,5 que o exercício disse, né? E aí essa divisão é 1 quarto e 3 quartos, quanto que é 3 dividido por 4? 0,75. Então, eu chegaria no 0,75 com tranquilidade, sem fazer esse monte de cálculo. Daria para fazendo esse monte de cálculo, você gastaria aí 3, 4, 5 minutos fazendo esse cálculo, com algumas possibilidades de erro. Por exemplo, 63 vezes menos B é frequente a gente errar esse menos. Às vezes você passa para o outro lado, né? Você faz a subtração dos dois lados, você erra no sinal. Então, além de você perder tempo, você aumenta a chance de erro quando você simplesmente olhando para esses números, você percebe que a quantidade desse isótopo 63 é 75%. Bom, esse foi a segunda vez que eu falo sobre esse assunto com vocês. Não é fácil. Todas as vezes que vocês olharem para o número e não conseguirem identificar do jeito que eu falei, eu consigo enxergar a carinha de cada um de vocês, quem está tendo mais facilidade de fazer o cálculo e quem está tendo mais facilidade de pensar, raciocinar da forma como eu estou sugerindo, né?
Eu sugiro que vocês todos tentem pensar, tentem desenvolver essa habilidade de olhar para o número. Eu recomendo, é muito bom você olhar para o número e fazer mais intuitivamente esses cálculos, né? Seja no mercado financeiro, seja numa decoração que você precisa distribuir móveis em casa e você tem os tamanhos dos móveis e você consegue dividir de forma mais intuitiva, ou seja, em situações de vestibular, onde você vai precisar ser competitivo, ser rápido e errar menos. Então, são inúmeras as situações que são recomendadas que você faça desse jeito. Por que não, né? Estamos em quarentena, né? Não estamos fazendo nada. Tem um monte de vídeos por aí, vamos exercitar essa matemática maluca, né? Então, eu vou colocar exercícios que trazem justamente essa possibilidade. Estou desesperado, não estou conseguindo. Não tem problema. Vamos se encontrar no fórum. Conversa comigo no fórum. Eu vou estar lá muito feliz de poder encontrar com você no fórum e a gente conversar sobre algum assunto que você não conseguiu entender, que eu não fui bacana na minha explicação, eu posso reexplicar no fórum. E aí, se você, não, eu não gostei desse jeito, experimenta. Eu vou falar o ano inteiro, vocês vão acabar experimentando de tanto que eu vou falar. E se vocês não experimentarem esse ano, vocês vão experimentar ano que vem, porque o professor vai falar também. Mas, é que nem comer legumes, né? Nosso pai, nossa mãe sempre fala, come legumes, come, vai fazer bem. Uma hora você vai acabar experimentando e você vai ver que é bacana. Experimente fazer esses cálculos mentais, te ajuda. Não dando certo, não se desespere, pega a calculadora e faça, tá? Mesmo assim, teve dúvidas? Eu estou à disposição para tirar dúvidas lá no fórum de dúvidas. Vai ser um prazer teclar com você, tá? E é por aqui que a gente vai se falar. Vou ficar com saudade de vocês, mas eu acho que é por uma causa nobre. A gente vai se cuidar uns aos outros para que a gente passe por esse momento tão delicado, né, da nossa sociedade de uma forma inteligente, madura e sábia. Tá bom? Até a próxima aula, gente. Um abração.